Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho AM 1600. Boa noite você, querido ouvinte do programa Tocando em Frente. Programa Tocando em Frente que fala sobre a questão da dependência química, um dos poucos programas no Brasil que falam apenas sobre a questão da dependência química. Nosso objetivo é levar informação, é levar às pessoas que estão nos ouvindo um pouco mais de informação sobre tratamento, sobre formas de tratamento, sobre apoio, como lidar, enfim, por meio de entrevistas, por meio de depoimentos. A Rádio 9 de Julho e o programa Tocando em Frente tenta tornar esse tema menos árido, com menos dificuldade para as pessoas entenderem. Eu me chamo Ivanildo de Andrade, eu sou psicólogo, apresento esse programa e hoje nós estamos aqui com o Florentino também, apresentando o programa conosco. Boa noite, Florentino. Boa noite, Ivanildo de Andrade. Boa noite a todos os ouvintes. Prazer imenso estar aqui, graças a Deus. Mais um dia estamos aqui no programa. Bom, acho que o pessoal não está sabendo, né? Eu vou estar aqui com vocês sempre no último sábado de cada mês. E a gente vai estar falando sobre dependência química. Sou José Florentino, especialista em dependência química. Também tenho lá um site, quem quiser saber mais do que eu estou fazendo, do que eu estou envolvido, joseflorentinosantos.com. joseflorentinosantos.com. Aí você vai saber o quanto a gente está trabalhando também para poder evoluir nas questões relacionadas à dependência química. E hoje, Ivanildo, hoje nós estamos aqui com um convidado muito, mas muito importante para a dependência química, que é justamente um psiquiatra, José Carlos Arruda, um amigo, né? Um homem de frente, de batente, de dia a dia, aquele que anda no chão sujo da Cracolândia, atende com todo carinho as pessoas que precisam de uma palavra, de uma escuta, e se envolve também ali no tratamento, na indicação do que for melhor para aquele ser humano. Dá uma boa noite pro povo, José Carlos. Ivanildo, Florentino, né? Para mim é um imenso prazer estar aqui. E falar de dependência é falar da minha vida profissional, né? Da minha vida pessoal, de estar sempre junto dessa ajuda, independente dos aspectos profissionais, é a vivência com que ocorre na nossa sociedade. E espero eu contribuir um pouquinho aqui. Ok. Gente, então é isso. Hoje, dia 31 de outubro de 2015, estamos aqui com o médico psiquiatra José Carlos Arruda, da Secretaria Municipal de Saúde, também do Instituto Rocha Brasil, da doutora Valéria, e também diretor técnico da LaviMed Medicina do Trabalho. Entrar em contato conosco também, envie sua mensagem pelo WhatsApp 98371-9681. Repetindo, 98371-9681. DDD 11 São Paulo. Eu não consigo ouvir o programa na minha cidade, não pega a rádio 9 de Julho, ou o sinal é muito ruim, não tem problema. Você pode ouvir o programa pela internet, bastidoresdoradio.com, rádios e tvs.com. Vai lá nesses sites, ou também pode abaixar, né, o aplicativo aí no seu celular, pelo Google ou até mesmo pelo iOS, e você vai poder também ouvir pelo seu celular. Queria mandar um abraço também para as nossas colegas de trabalho, a Marianita, a Márcia, né, do Instituto Rocha Brasil, a doutora Valéria do Instituto Rocha Brasil, devem estar nos ouvindo agora neste momento. Então, um grande abraço a vocês, e estamos aqui representando o Instituto Rocha Brasil também. Gente, então é isso. Além do Dr. José Carlos Arruda, nós teremos hoje participações especialíssimas do Jean Madeira, que é secretário estadual
de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, que desenvolve um programa bem bacana na prevenção ao uso de drogas pela Secretaria Estadual, e também o Marcelo Bosco, terapeuta do programa Mais Que Vencedores de São José dos Campos. Ou seja, o programa hoje está riquíssimo com a participação desses nossos convidados. E fiquem ligados, né? Fiquem ligados, será um programa muito especial. Ligue para nós, 3932-1600. Deixe sua dúvida, pergunta, e a gente vai estar respondendo e falando aqui ao vivo. Não é isso, Florentino? É isso mesmo, e hoje o nosso tema é espiritualidade no tratamento da dependência química. Portanto, nós temos aí várias pessoas importantes para poder falar dessa visão relacionada, seja qual for aí a questão religiosa, né? Enfim, também a visão médica, né? E o José Carlos vai ajudar muito, doutor José Carlos. Eu falo José Carlos, gente, porque ele é meu amigo de anos. Mas o doutor José Carlos, ele vai poder falar pra gente também essa visão e o quanto isso melhora na vida das pessoas. José Carlos, aquela mãezinha que tá lá em casa hoje vai receber aquela informação e vai entender o quanto a espiritualidade é importante no tratamento. É isso aí, gente. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo, ouvindo a música Enquanto Houver Sol, do Titã. ouvinte fala. O pensamento de hoje. Desenvolver força, coragem e paz interior demanda tempo. Não espere resultados rápidos e imediatos, sob o pretexto de que decidiu mudar.
Cada ação que você executa permite que essa decisão se torne efetiva dentro de seu coração. Dalai Lama, o famoso só por hoje, dia a dia, passo a passo. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Pessoal, estamos aqui com o doutor, médico psiquiatra, doutor José Carlos Arruda. Ele é médico psiquiatra da Secretaria Municipal de Saúde, do Instituto Rocha Brasil e também diretor técnico da LaviMed, Medicina do Trabalho. Tem uma experiência na área de dependência química, trabalha com o pessoal ali da Cracolândia, no Fluxo, né, doutor José Carlos? Fluxo. E vai falar para nós hoje, né, junto aqui com o Florentino, né, sobre a questão, a importância da espiritualidade no tratamento da dependência química. Florentino, doutor José Carlos. Vamos lá. José Carlos, tem uma coisa muito interessante que a gente viu na história de Alcoólicos Anônimos, aonde Bill Wilson fala pra gente que ele teve um despertar. Dado momento ele teve uma visão e a partir daí a vida dele mudou, e ele mudou a vida de milhares de pessoas com esse parecer dele. Eu ando muito em grupo, e aí alguns companheiros e amigos, aí eles falam assim: olha, eu acho que tá me mudando é justamente o cafezinho, porque eu tomo e não saio mais daqui. E aí eu parei com tudo, parei de beber, parei de dar problema, tô trabalhando, tenho minha família me aceitou e assim foi. Mas eu gostaria de escutar de você relacionado a esse despertar, José Carlos. Esse despertar, na realidade, acontece todo dia, né? Pois é, né, Florentino? É uma provocação, né? Mas tudo bem, eu vou aceitar a provocação do despertar, né? Porque eu penso realmente assim, enquanto médico, 35 anos lidando com isso, 35 anos lidando com pessoas em situação de rua, me preocupo e falo para as pessoas se preocuparem com os termos que vai usar para lidar com a dependência química. E aí quando a gente entra no despertar e falando aí de Bob, falando de Bill e por a própria história, né? Vou falar rapidinho como é que foi isso aí. Eles estavam dentro de um hospital, todos dois, entrando e saindo gente alcoolista, morrendo, sem médico dar condição de recuperação, porque não havia, não por incapacidade profissional, mas sim porque a situação é extremamente grave. A dependência do álcool, por exemplo, ela pode acometer cerca de 89 doenças clínicas como comorbidades. Então, haja médico e haja sapiência. Eu mesmo também não daria conta de forma nenhuma, né? Então, o que aconteceu com esses dois? Bob e Bill simplesmente foram sobrevivendo. E não tem outra explicação que não fosse um despertar e um despertar espiritual, no sentido do desejo enorme de viver e a consciência, né, dos males causados pelo álcool no seu organismo. E aí vem a história toda aí de Alcoólicos Anônimos desde o início lá, né? No início não 12 passos, no início 8 passos, e assim foi toda a historinha lá desde 1932 e 35, quando a coisa foi realmente escrita. E no meu dia a dia, uma das coisas principais que eu fui vivenciar na dependência química, já lidando 4 anos com dependência química, Hospital de Retaguarda da Prefeitura, lá nos idos de 81, 82, 83, aí me falaram a primeira vez, me apresentaram, né? Fui lá e hoje faço muita palestra em grupos também, né? E esse despertar é isso mesmo, né? É um despertar no sentido do ser humano entender-se e entender a própria vida. O grande segredo é a própria vida. Né? Então, independente de religião, né? De qual religião professar, importante é que você tenha dentro de você o entendimento de que tem uma força interior e que ela não tem explicação da ciência, ela não tem explicação dessa ou daquela religião, ela é do indivíduo. Então, essa semana me fizeram um questionamento, né? Rapidamente falando disso também, foi muito interessante, porque eu definisse o que era espiritualidade. Eu falei, se eu for merecedor um dia estar do lado de Deus, talvez eu consiga definir. Olha só, José Carlos, você está explicando certinho assim, olha, as mãezinhas em casa estão tudo entendendo, viu? Tá muito gostoso. Acredita, hein?
Companheiros de Alcoólicos Anônimos, se estiver escutando, vai falar: opa, peraí, tá contando a minha história, que todos sabem, né? Ué. E o José Carlos contou a história, coisa linda. Então, José Carlos, é muito gratificante a gente escutar falar a história desse jeito. E eu acredito no despertar, sim, o despertar é individual, né? Ele não é coletivo. Cada um tem o seu, no seu momento, na sua hora, né? Na medida que o poder superior dá essa graça, né? Dá essa condição, não é mesmo? Independe, olha só, mãezinha, olha só, todos os nossos ouvintes, independe de religião, não tem nada a ver com a religião. Você pode nem ter a religião, você nem pode acreditar, mas você vai ter esse despertar, vai chegar o seu momento, basta você acreditar e basta você se entregar. O seu momento vai chegar e a sua hora vai chegar. Por quê, né, José Carlos? Porque Deus, esse poder absolutamente compreensível por todos os seres humanos, sabem muito bem que para ele tudo é possível. E ele não quer que a gente sofra. A gente procura esse atalho. José Carlos, olha, uma vez a gente falou o seguinte, eu quero escutar isso de você também, o que você entende disso? Eu vou te provocar à vontade, você é meu amigo mesmo. Olha só que interessante, ninguém nasceu dependente químico. Ele não nasceu com essa intenção. Ele não queria ser um dependente químico. Ele quer ser um profissional. Ele quer ser respeitado. Ele quer ter um futuro. Ele quer ser o que a mãe dele pensou para ele, o pai dele pensou para ele. Mas ele pegou um atalho. E ninguém contou para ele que poderia chegar à dependência. Aliás, ele foi descobrir o que era dependência quando já estava vivendo ela, né? E ele resistiu como dependente de álcool, resistiu muito, negou muito, até ele sentir os prejuízos, não é verdade? Então, aí eu vou falar para o Ivanildo, eu vou ser obrigado a pedir meu advogado aqui, porque esse homem está me colocando na parede aí, viu? Mas a realidade, ela é isso mesmo, né? Eu costumo dizer assim que 5 caminhos podem levar a um processo da forma que a pessoa entender, que abstenha-se efetivamente do álcool, da droga, e entre num processo de sobriedade. A outra diferença que eu faço também, que a abstinência é parar de usar, a sobriedade é você ter uma nova vida ou recuperar pontos e valores da sua vida que foram desviados em função do consumo da substância. Ora, então, se a gente tentar entender que um sujeito nasceu e ele absolutamente, a primeira papinha dele não foi de cocaína, e lá na frente ele está cheirando cocaína, e dizer que você já entendeu tudo o que aconteceu com ele, aí realmente eu vou dizer assim, está distante de Deus, né? Porque Deus é misericordioso, é onipotente, onipresente, só Ele. Então, se a gente acreditar, se nós, eu, todos nós aqui, vocês que estão ouvindo, acreditarem que o momento do despertar é do indivíduo, o que é que você faz? Né? E aí estamos falando um pouco de prevenção também. Você tem que estar forte, você, porque na hora que ele despertar, que ele precisar da sua mão, se você estiver enfraquecido, vão os dois para o buraco, não sai ele. Então, não é esse negócio de... eu uso muito essa expressão, né? O Florentino sabe disso, que me pôs na parede, né? Tudo bem. Não é dar, sabe, bater, chutar, sabe, empurrar e coisas desse tipo. Eu já vivenciei no sentido de saber de famílias, coisas horríveis, pela extrema, intensa falta de capacidade do familiar conseguir suportar mais aquilo. E também não é carregar no colo, tem uma linha do meio, e nessa linha do meio está a espiritualidade, sua também, enquanto com a dependente. Né? Não é uma expressão assim bem surrada, mas que aplica aqui agora, não é nem tanto ao céu nem tanto à terra. Vamos deixar que ele viva. Ele quer usar droga? Muito bem. Agora você não use junto com ele. Você esteja forte você, porque ele vai ter o despertar e precisa de você forte para ajudá-lo. Você é família, você é amigo, você é patrão, você é chefe, porque senão não funciona. Ele não nasceu cheirando cocaína, fumando maconha, a primeira mamadeira não foi de álcool, então... Né? Foi um acidente de percurso. Um acidente de percurso. Agora, cabe a nós, que temos um entendimento de como lidar, né? Esse Florentino permitiu, o Ivanildo já colocando um pedacinho lá da vivência da gente de rua, né? Especificamente nessa última fase aí, que vem desde 2013, lá especificamente na Nova Luz, né? Que ficou com o nome marcado de Cracolândia, mas eu ainda prefiro falar Nova Luz, exatamente pela espiritualidade, pela esperança, com quantos eu sentei do lado, ameaçadores, e que hoje estão constituindo empresas, restaurando famílias. E aí eu digo assim, foi eu, Zé Carlos, médico, que dei a chave disso,
nenhum. A espiritualidade do sujeito é que floresceu. O meu papel ali do lado é fazer ele acreditar no que estava acontecendo de mudança para ele. E aí, vamos tocando em frente aí, como diz Ivanildo, olha só, falando um pouquinho, olha, sabe que tem um dito em Alcoólicos Anônimos, né? Que eles falam o seguinte: quando a pessoa está inspirada, eles falam, o poder superior está presente, né? E a gente está sentindo aqui que o nobre doutor José Carlos Arruda está bastante motivado, né? Bastante falante, e isso é tão gostoso, sabe por quê, gente? Ele fala como a gente pode entender, né? Fala como você está em casa, agora você está entendendo um pouquinho mais. Mas vou provocar um pouco mais. Hoje eu também estou também do meu lado aqui, ó. O advogado já está chegando. Olha só que interessante. E essa espiritualidade, na sua concepção, você acredita que ela pode ser provocada? De que forma, hein? Eu preciso despertar naquele indivíduo dependente químico, né? Eu preciso forçá-lo para ter esse despertar? Eu preciso provocá-lo para ter esse despertar? Florentino, Ivanildo, ouvintes, vocês já ouviram falar da voz do silêncio? A voz do silêncio é aquela, dentro da dependência química, em que você põe no trajeto, na passagem dele dentro de casa e tudo mais, uma série de informações. Um livro, um vídeo que você leva para casa, né? E que ele vai chegar, o que você está vendo? Eu estou vendo um filme aqui, né? Vamos lembrar aqui alguns lá do meu tempo mais lá de trás, né? Linha Invisível, Viver Sóbrio, por aí afora, alguns da igreja católica mesmo, alguns de igrejas evangélicas, né? Eu já fiz palestra dentro de centro espírita, escutei uma coisa impressionante que fui para casa e falei, meu Deus do céu, é esse o meu papel. Isso é uns 20 anos atrás, né? E é um amigo também, né? Ele tem também um programa de rádio e foi falar de dependência química. O objeto era isso. Tinha lá umas 120 pessoas e terminado, o Sérgio falou assim para mim, Zé Carlos, é impressionante o número de espírito de luz que está atrás de você. Falei, aí eu assustei, né? Falei, como assim, né? Falei, na verdade, a luz é esse Deus universal para todos, espíritas, evangélicos, católicos, batistas, presbiterianos, e eu fui ver tudo isso, e aí que eu entendi como é que a espiritualidade, ela não tem dono. Então você despertar no sujeito, não é despertar dentro dele, mas você pode sim colocar um rol, né, sabe, um monte de coisa, um cardápio de coisas que remetem à espiritualidade, e ele vai pegar arrematando isso até no lado científico da coisa, pensando em termos médicos. Aliás, poxa, o sujeito tem uso de droga e tal, pode ter, falei agora há pouco, 89 são as possibilidades em termos de doenças clínicas consequentes ao alcoolismo. Tá, muito bem, e aí? Vai usar qual remédio para ele? Então, às vezes, até isso, você tem que estar negociando com ele, no sentido do quê? Dizer assim, você percebeu que você quer ajuda? Eu posso te ajudar. Aliás, está lá, né? Alcoólicos Anônimos, com algum problema é seu, você precisa de ajuda, quer ajuda, nós podemos ajudar. Nem isso é dito que eu vou ajudar, nós podemos. Então é o despertar dele. Aí eu ponho um cardápio de um monte de coisa que faz ele pensar na espiritualidade, uma delas vai servir. Quero rememorar aqui uma pessoa muito grandiosa na minha vida profissional, já partiu, esse está assim do lado de Deus, foi um dependente químico da década de 60, com uso de muita droga, droga injetável, Benedito Negrão Fel, vou lhe dar o nome dele sim. Ele dizia assim para mim, Doc, todos vão falar para alguém em relação à dependência para ele ser ajudado, mas a gente nunca sabe quem vai falar a palavra-chave que vai despertar. E é assim que eu penso. Desde então, pensando assim, eu sinto que ajudo realmente as pessoas, humildemente. E aí que está o poder superior, né? Exatamente. Quando você acredita, você acha que você não vale a pena citar isso, é ali que está o cardápio, o momento. E é aquela palavra que ele estava aguardando, esperando. Por quê? Um monte de gente está falando a mesma coisa. Ele escuta todo dia de pessoas diferentes, de pessoas próximas, né? De pessoas que amam ele demais e ele não tem o despertar. Então, eu estou falando isso, Ivanildo, José, estou falando isso justamente para aquele que está lá em casa, que tem o seu ente querido, que é um dependente químico em ativa, desista dele não. Vai chegar a hora dele.
Não desista dele. Eu vou fazer a provocação, hein? Agora... Essa palavra desistir eu uso muito dentro da secretaria. Os caras fazem... Você sabe como que é lá embaixo, né? Eu falo, não desista do indivíduo. Não desista da pessoa. Nunca desistir. E tem chance, né? Claro. Uma vez que ele entrou em tratamento, uma vez que ele está em recuperação, uma vez que é justamente o grande despertar. Ele aceitou o cardápio de opções e o cardápio diz, tratamento. Opa, eu vou pro tratamento para me dar uma chance. Gostou, foi bom. Lá no tratamento ele se encontrou, não é mesmo? Se identificou, que é o grande despertar. E a partir daí, o caminho a gente já sabe. Recuperação a longo prazo, não é, Ivanildo? Isso, então, gente, ó, que bacana. O pessoal do Gábata São Roque sempre ligado conosco. Estamos aí na escuta, Florentino, Ivanildo, somos seus fãs, nossa. Fãs, hein, o Florentino? Imagina que eles ligam o rádio para 100 pessoas escutar em tratamento, Ivanildo. E eles estão aqui falando conosco pelo WhatsApp, dizendo o seguinte: muitas famílias não buscam espiritualidade, buscam um milagre e cobram isso de Deus. Busquem a espiritualidade e qualidade de vida, mesmo que o adicto ainda não tenha despertado para a espiritualidade. Faça a sua parte. A ajuda está em estar bem para poder estender a mão, que foi o que o José Carlos disse, né? Da importância da família estar preparada para este momento. Muito obrigado, Eliane, João, pela contribuição, como sempre, muito enriquecedora no programa. Também aqui a Vera de Itaberaba está parabenizando o programa. E essa fala do Gábata, né, sobre isso, como da família estar preparada e às vezes querer milagres, como é que é isso, né? É cobrar um milagre, né? Como se Deus estivesse ali pronto para poder atender. Primeiro ele tem que se ajudar, né? E aceitar que ele é um doente, né, José Carlos? Uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Ele está passando por um momento muito crítico, uma crise de saúde que precisa de uma atenção, né, doutor José Carlos? E não é assim, eu quero que a mãezinha que está em casa imagine, lá na cena de uso, como é dito agora, lá na Cracolândia de São Paulo, que é a mais famosa, não tem só ela, viu? Tem milhares aí. Mas pense naquela que ele tá lá, todo sujo, vivendo daquele jeito, né? Bem sub mesmo. Sub tudo que você imaginar, sabe? Subnutrido, submundo, no crime, sendo agredido. Imagina ele, como é que ele vai ter o despertar, né, José Carlos? Agora, José Carlos, lá na Cracolândia tem uma pastora chamada Nildes, que eu vejo ela se aproximar deles e incrível que esse poder de despertar também está nas pessoas pela atenção que dá, pela dedicação que dá, pelo acolhimento que dá, por tratar o outro ser humano como ser humano. Eu queria contar uma outra historinha muito rápida também, ainda da fala anterior, mas do Ivanildo, muito interessante, mas também para falar da Nildes de muitas pessoas. Então vamos fazer o seguinte? Nós vamos pro intervalo e nós falamos depois, voltando falando da Nildes, né, Ivanildo? Okay. Isso aí. Vamos fazer o seguinte, fazer um intervalo, já agradecendo aqui, ó, a participação pela internet da Isilda Alves, jornalista da Rádio Jovem Pan, sempre curtindo também conosco o programa, Marlon Rodrigo, do Projeto Impactos, Anderson Ferrari Lavraldo, a Rosali Maia, que em breve também será homenageada, né, Rosali Maia, um grande abraço, lá homenageado de Jundiaí. Pela Liga da Prevenção no evento no dia 6 de novembro, sexta-feira agora. Na Lesp, 18 horas. Estejam lá para conhecer essas pessoas que ajudam que esse mundo seja melhor sem drogas. O Tiago Itida também aqui curtindo. Patrícia Capelato, lá de... sempre esqueço a cidade, Novo Horizonte. Adriana Moraes, lá do Cratode. Um abraço para a Adriana, sempre também conosco. A Sônia Cristina, Devanil Santos, enfim, todos vocês que estão aí curtindo a nossa página na internet. Gente, ligue para nós, 3932-1600, 3932-1600. Vamos para um breve intervalo, ouvindo agora a música Restauração com Dum. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta, programa Tocando em Frente, são 7h40, dia 31 de outubro de 2015, sábado à noite, nos embalos de sábado à noite aqui no programa Tocando em Frente. Estamos aqui com o Dr. José Carlos Arruda, médico, psiquiatra da Secretaria Municipal de Saúde,
também médico psiquiatra do Instituto Rocha Brasil e diretor técnico da LaveMed Medicina do Trabalho, falando sobre a importância, né, da espiritualidade no tratamento da dependência química. Um bate-papo bem bacana, falando sobre essa questão que às vezes gera tantas dúvidas, né, tantos questionamentos nas pessoas, espiritualidade, religiosidade. E o Dr. José Carlos, como médico, como um homem da ciência, consegue associar, né, consegue falar sobre isso de uma maneira muito tranquila, muito coerente, dizendo, até passando essa mensagem da importância de hoje, a razão está também conectada, ligada com a fé. E essa fé muitas vezes ajuda e faz diferença no tratamento da dependência química. Mandando um abraço aí pro Fabiano Damasio, para Andréa Matos, para Tânia Paiuca, para todos que estão interagindo conosco aqui pelo Facebook do programa Tocando em Frente. A Jaci Barbosa, a Rosângela Oshi, que mais? Enfim, uma galera muito bacana curtindo o nosso programa. Mandando um abraço também pro pessoal do Uruguai, que está também na escuta, com a Doris Zepa, que é do Amor Exigente, que sempre está aí também conosco, participando do programa. Ligue para nós, 3932-1600, 3932-1600. Dúvidas, perguntas, faça uma pergunta, aproveite a presença aqui do Dr. José Carlos, já faça uma perguntinha para ele, quem sabe ele não pode te responder aqui ao vivo. A única coisa que ele não vai fazer com certeza, tratar a distância, né? Mas que ele vai ajudar, vai. Agora, o Ivanildo, só lembrando a todos aí, que no dia 6 de novembro, né, o José Carlos vai ser um dos premiados. Essa pessoa, essa figura ilustre, vai receber uma homenagem como sendo pela importância do que ele fez na prevenção às drogas na vida dele, né? Então é uma ideia tão interessante da Liga da Prevenção, valorizar quem trabalhou, quem trouxe até agora e preparar o futuro daqueles que vão continuar, porque prevenção é a bola da vez. Agora nós estamos com um tema na mão e vamos carregar esse tema. Será no dia 6 de novembro, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, Ibirapuera, às 18 horas, né? Ivanildo de Andrade também será agraciado por essa homenagem. Estejam lá. A gente vai ficar bastante feliz de ter a participação de vocês. Várias outras pessoas estarão lá, viu? Muitas pessoas importantes do Estado. Zé Carlos, nós estamos falando hoje de espiritualidade, né? E espiritualidade é algo muito importante de ser falado e de ser sentido. Muitas das vezes a gente começa a falar da espiritualidade e a gente começa a sentir realmente a nossa espiritualidade, né? Porque se a gente está num tema, drogas e álcool, José Carlos, não é à toa, né? Nada é por acaso, né? E principalmente quando você fala do que vem do poder superior, do poder de Deus, a gente tem simplesmente que estar aberto para que entre, é como um sopro mesmo, né? A coisa da espiritualidade, quando se trata do nosso exercício de ajuda, né? Eu falo que transcende muito a coisa do profissional, você lidar com a dependência química, né? Não falo isso por demagogia, não. Aí vai de cada um, como sentir. Eu sinto assim. Sinto que muitos dos atos que eu cometo no tratamento, no cuidado com as pessoas, nesse tema, dependência química, na prevenção ou tratamento, vem de uma forma fluida. Ela não vem como uma coisa elaborada. Vou fazer assim, assado, o papel vai ser branco, preto, vou riscar com caneta vermelha, vamos dobrar, põe no envelope. Não, sai na medida que você interage com a pessoa, né? Nós tínhamos terminado para falar, a pastora Nildes faz um trabalho gigantesco de proximidade, é muito isso. E eu falo com muita humildade mesmo, tanto da pastora Nildes quanto de muitas outras pessoas que convivem lá e os próprios dependentes daquela rua ali, ou daquelas ruas, são páginas do livro daquilo que é o meu grande aprendizado para lidar com a dependência química, e tudo passa por aquela essência de algo que não está escrito nos livros, nem de medicina, nem de psicologia, né? Que nos dão a base para a gente entender, isso é fato. Agora, a convivência e a vivência diretamente com a situação, com o indivíduo, é que nos faz ver que ainda somos
incipientes no entendimento dessa complexidade que é a dependência química. Por isso, eu sou um afeto, serei eternamente afeto, enquanto Deus permitir essa minha vida terrena, da prevenção, não é? A indicação, o informação, o chegar e mostrar, né? E não simplesmente ditar regras e normas. Olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Vamos entendendo no dia a dia. Queria aproveitar também para falar lá de baixo, como falamos aí da professora Nilce, de muita gente. Agradecer aí a Maria Antonieta, que mandou um recadinho para nós aí, né, Ivanildo? Grande companheira também lá do Instituto Rocha Brasil. Marianita. A Marianita também, Marianita é irmãzinha, né? A Marjorie, enfim, todo o pessoal de lá, a Fabrícia, né? Valéria, falei Valéria. E sem esquecer de ninguém. Então lá embaixo a gente tem uma situação que não tem explicação científica de uma pessoa, claro, vamos... Quando você fala lá embaixo, você está se... Eu estou falando lá do fluxo, lá da Cracolândia. Fluxo, mesmo, né? Cracolândia. Lembra que a gente falou sub, é lá embaixo, né? É por isso, é lá embaixo, né? Porque você, na verdade, né, até para o pessoal entender, o seu cotidiano, o seu trabalho se dá ali, né? Também, né? Hoje eu fico um pouco mais na secretaria, no sentido, não do burocrático, mas como uma retaguarda para o trabalho, mas a intervenção e a ida lá no espaço, ela é, no mínimo, hoje 2 a 3 vezes por semana, e levando gente, né? De acordo com a doutora Mires, que é a nossa grande comandante lá do trabalho, determina, não, Zé Carlos vai lá, vai fazer isso, né? A Zélia, que é a coordenadora lá da tenda, passou de férias aí 15 dias e o deslocado para ficar lá, por determinação da doutora Mires, fui eu. E vivi uma experiência, 2, e por incrível que pareça, muito, no intervalo de menos de meia hora de espiritualidade, né? Com 2 pessoas que absolutamente eu não conhecia, né? Não me conheciam também, muitos nos conhecem lá na rua, chega perto, fala, e um cidadão veio e falou assim, olha, o senhor é coordenador aqui. Eu falei, não, eu sou, até usei essa expressão, eu falei, não sou um coordenador, eu sou mais um trabalhador aqui. Fala assim, olha, eu sei que o senhor vai me ajudar, do nada. Eu falei, eu vi como que o senhor faz, eu vi acompanhando o senhor desde lá da rua, eu tinha casualmente passado pelo fluxo, e disse assim, o senhor para com todo mundo que aborda o senhor. E realmente pôde ajudá-lo, né? Passado uma meia hora foi um outro que estava dentro da tenda com a mesma conversa. Aí a gente fica pensando assim, falei, pô, quem que mandou fazer um negócio desse? O cara chegar, falar, achar que você pode fazer, né? Quer dizer, então, qual é a explicação científica disso? Se não a espiritualidade. De alguma maneira, eu possa ter significado, pela forma de lidar naquela rua, para essas 2 pessoas que estão encaminhados, estão abrigados já dentro de albergue, que não é nenhuma sumidade, nem 8ª maravilha do mundo, mas não está na rua, né? E em tratamento também, né? Em CAPS, né? Um foi inclusive pro Cratóide, outra pessoa foi lá pro Complexo Prates. Eu acredito que essa sua fala, doutor José Carlos, ela é extremamente importante. E até para quem está nos ouvindo agora, prestar bem atenção, né? O senhor disse que teve 2 experiências de espiritualidade no fluxo, ali, na Cracolândia. Recentes, né? Estou falando recente, não que sejam as únicas, né? Então, o quanto realmente essa questão da espiritualidade, ela se sobrepõe a qualquer tipo de lógica, né? Qualquer tipo de razão, né? Com certeza. E eu acreditar sempre na possibilidade da recuperação dessa pessoa que sofre e adoece devido ao problema da dependência química, é algo que tem que estar sempre vivo, aceso na pessoa que cuida, no familiar, essa luz, essa esperança, como o senhor mesmo falou, né? Essa luz que vem desse poder superior. Gostaria de passar também, principalmente as mães que estão ouvindo aí, a gente interage muito com as mãezinhas. As mãezinhas que vão lá, sabe, um sofrimento danado, enfim. Parece que tudo acaba, de certo modo, potencializando em sofrimento para a mãezinha, né? Isso, desdobra, né, Florentino? Então, uma outra experiência que eu quero passar, vivenciada lá, que tem a ver com espiritualidade, que ela remonta muito a questão da forma do lidar, né? Todos que convivem comigo, profissionais, de chefia, ou na mesma linha de hierárquica, e eu falo muito isso, falo em palestra, já fui fora do país falar daquele programa, porque eu acredito nessa possibilidade. Então eu digo assim, como é que é lidar com o indivíduo que nos procura lá? Ele vem procurar e ele pede um lápis. Eu não falo nada de doença, de tratamento. Eu vejo se eu tenho a possibilidade do lápis, dou o lápis a ele. Num segundo momento,
Ele vem, ele pede um papel. Eu dou o papel. Num terceiro momento ele fala assim, poxa, eu poderia ter mais outro papel, eu queria escrever alguma coisa e tal. Vamos ver se é possível. E assim sucessivamente, até que chega num momento, ele vem, doutor, eu não aguento mais. Eu quero me tratar, quero sair daqui. Como que explica isso? Eu sou o mágico? Isso é espiritualidade, despertou em algum momento dele. Quer dizer, e naquela rua, e o Florentino, que é parceiro, irmãozinho aí, sabe, eu nunca falei de doença naquela rua. Espero vir até a mim. Porque eu sou prepotente? Não, porque é o despertar dele. Eu não posso impingê-lo. Não, cata, pega pelo braço, arrasta. Mas todos que procuram algum caminho a gente vai achar. Eu tenho até um livro, não por ser, desculpa, falar aqui ser palmeirense, né? Mas tem um livrinho verde. Que ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, né? Um livro verde, né? Com uma das agentes sociais, né? Que é a Joana, é uma outra abnegada, ela é uma senhora já também, tem 55 anos. E o livrinho verde, ela fala, Zé Carlos, tem fulano de tal, não sei o que, isso aqui, posso pôr no livrinho verde? Faz, escuta, né? Põe no livrinho verde. O que é esse livrinho verde, né? Até o símbolo, aí não pelo Palmeiras. Quando eu pensei no livrinho verde, eu falei assim, dá esperança. Né? Muito legal. Isso, de levar para um albergue, de reconquistar a família. Recentemente, num plantão que eu tive lá, foi arrumamos uma passagem para Roraima. E ele saiu de lá. Que coisa. Zé Carlos, olha, mandar um abraço aqui pro Ivanildo José, xará do Ivanildo de Andrade, que tá lá na Aparecida do Norte, tá matando a gente de inveja aqui, ó, mandando umas fotinhas. Pelo amor de Deus. Zé Carlos, toda vez que fala, eu vou no psiquiatra, algumas pessoas falam assim, pronto, tá ficando louco. E existe um grande estigma, né? Um estigma relacionado, e aí a Vera de Itaberaba tá falando isso. Por que isso, né? E na realidade, os tempos mudaram. Os tempos mudaram e mudaram muito. Não tem esse estigma, né? Tem que ser quebrado. Porque, na realidade, há uma necessidade da gente passar pela especialidade psiquiatra. As doenças psiquiátricas hoje estão muito mais difundidas, mais próximas, não é verdade, Zé Carlos? Eu vou rememorar aí que no 21, 22 e 23 de setembro de 2011, eu fui convidado por essa ilustre figura aí, como diz a Antonieta, superstar, né? Para participar de um evento na Academia de Polícia. Naquela semana eu ia e voltava todos os dias, e no sábado, dia 24 de setembro, a minha mãe faleceu. Olha a espiritualidade intervindo aí de novo, né? Como que foi a situação. Para dizer exatamente o quê? Né? Qual é o domínio que nós temos sobre o ser? Né? Mesmo como médicos. Então, na psiquiatria, e isso essa semana eu falei com alguns colegas, né, que a psiquiatria, ela vai muito mais no íntimo das pessoas do que, se for um homem, o urologista. Com o maior respeito, eu tenho grandíssimos amigos urologistas. Mas o que está passando na mente daquele homem? O urologista que prestar atenção e ouvi-lo vai ver que tem uma coisa além da doença urológica. Na mulher, o ginecologista. Então eu digo que nós vamos além dos olhos, na maior intimidade do ser humano. Então o estigma que ficou muito era que, né, até algumas coisas de brincadeira que eram faladas, como se a gente não curasse nada. Não, nós não curamos mesmo nada, mas nós fazemos o ser humano entender o que é o seu bem-estar, conhecer-se a si próprio. Né? Nós médicos, psiquiatras e psicólogos, e entender que existe uma coisa chamada espírito. Espírito é espiritualidade. O seu desejo é estar bem ou é estar mal? E aí vinha todas as nossas técnicas que nós aprendemos, evidentemente, na psiquiatria, na psicologia, né? Na terapia ocupacional, serviço social, e todos enquanto médicos também. E aí esse despertar aqui é o botãozinho. Nós temos que acionar o botãozinho do despertar dele, ajudando ele. Às vezes ele não sabe onde está o botãozinho. Então esse é o nosso papel. Maria Antonieta falando pra você, tá tirando muita bola dela. Falou menos. José Carlos, olha ela só. Ela sabe lá como é que eu penso dela, ela sabe, né? Super olha só. Beijo, Antonieta. E com os jovens, nós temos agora muito pouco tempo, e com os jovens e a espiritualidade, José, hoje nós temos visto, hoje quero mandar um grande abraço aqui pro secretário Jean Madeira, que teve dificuldades com o telefone e não pôde participar com a gente, da mesma forma pro
Marcelo Bosco, de São José dos Campos, que também teve uma dificuldade e aí também não pôde falar com a gente. Abraço para os dois, esperamos vocês em outra oportunidade. E os dois trabalham, era justamente isso, eles trabalham com jovens, despertando, como prevenção, logicamente, universal, mas despertando ali um trabalho religioso, né? Bem, com pessoas iniciando ainda, que são jovens, poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas o Jean Madeira com uma grande massa, e eu já vi isso, ele fazer com 15 mil pessoas, 15 mil jovens, né? E da mesma forma, o Marcelo Bosco, que faz São José dos Campos, o projeto dele Despertar, justamente com jovens, uma grande quantidade de jovens, né? Como é que você vê isso, a participação do jovem? E isso é tão lindo, José Carlos, porque é prevenção universal, ele ainda está formando opinião sobre a questão das drogas. Eu, como sou um fã incondicional do Rolando Boldrin, né? E vou contando os causos verdadeiros para falar disso, não é? Uma ocasião numa escola de primeiro e segundo grau, lá no Rio Pequeno, isso há uns 25 anos atrás. Então estava eu aí com 10 anos de formado, mas já lidando com dependência química, para falar para jovens o que aconteceu, né? A igreja, né, de fundamento católico, né? Então tivemos todo o cuidado com a situação, enfim. Mas vocês sabem que dali extraiu os 3 jovens que eram extremamente problemáticos, e a problemática estava com o envolvimento de drogas. E ainda não sabendo, nem família, nem os professores, com dificuldade de lidar. Mas os jovens, por conta deles, um menino de 13 anos e os outros 2 com 14 anos ou 15, não me lembro, né? Já entrando aí no finalzinho do ensino fundamental. O que é isso também? Novo despertar, né? Então eu penso que a gente deve falar sempre ao jovem, não tem receio de falar de dependência, não é? Deixar que ele entenda. Dentro de casa, com minha família, com meus filhos, foi assim. Pode ser 5, 6, 10, 12 anos, vamos falando. Porque se despertar para a droga, já tem o despertar do conhecimento. Então a possibilidade de fazer o caminho de volta é mais rápido. Olha que legal, gostei, José Carlos. E é isso mesmo, a gente tem que investir na juventude, dar a condição de informação para ele tomar a decisão, porque essa decisão é toda dele. E olha lá, a mãezinha, o pai, vocês não vão estar perto, viu? A hora que chegar essa decisão é ele, e ele vai decidir a vida dele, o futuro dele. Pode ser que não dê nada, pode ser que ele seja um dependente químico, e aí a coisa vai ficar bem diferente. Se você tem um dependente em sua casa, um ente querido, não desista dele. Jamais. O tratamento, tá aqui o Dr. José Carlos, que em pessoa, que diz: o tratamento é eficaz. O despertar acontece também no tratamento. E a recuperação a longo prazo é possível, não é verdade, Ivanildo? Com certeza. Um grande abraço para a Vera de Itaberaba, que contribuiu aqui conosco, para o Amauri também pelo WhatsApp, mandando aqui a sua contribuição, para o pessoal do Gábata, todas as pessoas do Instituto Rocha. Agradecer aí a presença do Dr. José Carlos, que contribuiu brilhantemente aqui hoje conosco, né, para enriquecer ainda mais o tema da dependência química. E também dizer a vocês que nós temos um canal no YouTube onde você pode acessar e ter o acesso ao conteúdo dessas entrevistas e alguns vídeos, né? Então vai lá no YouTube, programa Tocando em Frente, acesse, e lá você vai ter essas entrevistas também para poder ouvir, é isso? Deixar uma mensagem, boa noite? Uma boa noite, dizendo assim que fica aí o programa, né? Agradeço o convite, espero... Volta outras vezes. Tudo bem. Meu advogado já está aí na porta, tudo bem, vamos ver. E fica assim, os ouvintes, né, super à vontade também, que desejar através do programa, querer ter mais informação, a gente está à disposição. Se vocês quiserem conhecer José Carlos, também Ivanildo, Sandra Catalano, Padre Renato, nós vamos estar lá na premiação da Liga da Prevenção, os prevencionistas do ano. Sejamos todos lá. Ivanildo José, com você agora, uma boa noite, muito obrigado por hoje, graças a Deus. Segunda-feira, dia de finados, a Rádio 9 de Julho transmitirá a missa às 11 horas, diretamente da Catedral da Sé, presidida pelo nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa, e em seguida com o programa Caravela do Fado com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem, uma excelente noite
Uma boa noite aqui pro Florentino, pro Zé Carlos, pro Lucas, pra Regina, pra todos vocês. Até sábado que vem. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente.